Fala, João Alves Correia. Tranquilo, tudo bem? Tudo bem, Geraldo? Estamos aí de novo para mais uma live. Maçarico, tranquilo aí? E tá sossegado hoje, tá bom. Tá É, tranquilo. aqui o Maçarico ligou. Mexeram lá no registro lá e deram uma maçaricada aqui logo de manhã. Rapaz. Ô, João, me tira uma dúvida. Hoje nós estamos na aula de hebraico, que é toda segunda-feira, e nós íamos iniciar a palavra barar, que ela tem várias conotações, vários significados, ela, ela é ampla, mas essa aula ela pode ficar para depois. Se der tempo a gente entra nela, se não der tempo a gente entra na próxima segunda-feira. Eu quero tirar só uma dúvida contigo, porque cada Shabat que eu participo na sinagoga, eu já ouvi falar que nesse dia você recebe a alma de um tzadik, de um justo, que se alimenta com você. Isso é um midrash, é uma verdade? Porque para quem não conhece, no meu caso, eu acredito que tem uma alma do meu lado comendo. E de repente eu estou comendo igual um boi, porque tem uma alma comendo comigo, né? Eu tomo uma boêmia, minha alma está pedindo duas boêmias, porque ela precisa saciar. Me explica, isso é mito, é tradição, isso é midrash, isso tem base nas escrituras? O que você pode falar sobre isso aí? Bem, Geraldo, é o seguinte, essa ideia, ela surge com um nome no judaísmo que é literalmente uma alma adicionada, uma alma acrescentada à tua alma já existente, né? Certo. Chama-se Neshama Yeterá, que está aqui na tua tela, inclusive, de onde Tô, estou retirando a fonte para pro nosso estudo. Tá? tô enxergando, tô bem. Neshama Yeterá. Bom, como as pessoas podem perceber, nós temos aqui uma síntese, um resumo, né, do termo, ou digamos, da expressão. As pessoas podem às vezes se questionar, poxa, mas você está pegando o texto da Wikipedia, né, para se basear nisso. A Wikipedia é um site que na verdade pode ser editado, aquela conversa toda que Wikipedia não é fonte e tal. Só que eu quero lembrar o seguinte, que a Wikipedia cita aqui embaixo as fontes do texto. Uhum. Então, as pessoas têm muito preconceito com a fonte, mas só que está aqui bem claro, Pri Etz HaChaim, Sha'ar HaShabbat, Perek Aleph. Então essa é a fonte judaica do texto que nós temos aqui na Wikipedia. Perfeito. Antes que venham falar, questionar a fonte, né? Então, ok. Deixa-me reiterar, de acordo com o que nós temos aqui, a alma adicional, de acordo com o nosso texto, é, na verdade, uma forma religiosa cabalística cuja fonte está vinculada ao dia de Shabat. Beleza. Bom, isso aqui, nenhuma novidade. Neshamai Yeterah, Ri, Musag, Dati, Kabali, Shinekoró, Kashor, Lashabat. Ok. פירושו הוא כי בעת השבת מקבל הגוף הרי רוחנית גבוהה יותר מאשר ביום חול, ou seja, o sentido é que no Shabat, na época do Shabat, no dia do Shabat, no momento do Shabat, as pessoas, o corpo recebe, no caso, uma expressão espiritual superior do que nos Normais. dias normais. Então, não se trata exatamente de uma ideia de uma alma, de um tzadik que desce e incorpora em você ou senta-se ao teu lado e vai comer. Não, é uma alma extra que você recebe no Shabat para poder experimentar o dia do Shabat com mais prazer. Perfeito. Eu não sei, digamos, de onde que as pessoas tiraram essa ideia de uma alma de um tzadik que vem para comer junto com você. Isso eu realmente nunca soube disso. Soube sim de que existe a noção cabalística de que a pessoa recebe uma alma adicional, né, para aproveitar o dia do Shabat. E essa alma adicional é justamente expressa na quantidade de velas, de luzes que você acende no Shabat, que são duas. Certo. Ou seja, uma representa a tua alma, outra representa a Neshama Yeterah. Mas isso é bíblico?
Não, Ou é isso não é bíblico. rabínico? Isso é Tradição? rabínico. Isso é derabanan. Isso é derabanan. 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 Então, derabanan, então, na verdade, está vinculado a preceitos rabínicos, ou a tradições ou costumes que os rabinos colocaram praticamente como se fosse lei. Hum, Então, seguindo aqui com o nosso texto, nós percebemos que a raiz, a palavra yeterá, vem da raiz yud tav, reish, que representa algo que foi acrescentado no saf. Bom, na sequência, nós temos aqui uma explicação de que existem aqueles que aceitam a ideia ou que adotam a ideia de que essa alma adicional, ela vem na forma, por exemplo, metafísica ou do pensamento apenas. Ou seja, é algo puramente metafórico. hum, Né? Ou seja, não é algo real, não é algo factual. Né? E entendi. ela vem, de acordo com alguns, no momento em que a pessoa começa a cantar o Lechadodi, que você conhece muito bem, né? Sei. O Lechadodi. É, no caso, justamente a abertura do dia do Shabat. Muito bem. Então, isso aqui é uma tradição derivada desses princípios, inclusive princípios bíblicos, como fazer-se a luz, não faça-se a luz bíblico, né? Lá do Uhum. Gênesis. E a ideia de que o Shabat também tem a ver com a introspecção, ou seja, você inserir a ideia do Shabat em você. Então, daí A ideia da criação, né? a ideia da criação. Né? E o Shabat festeja exatamente isso. Então é um midrash, é uma ideia muito interessante, muito bonita, muito proveitosa, porém não é uma ideia necessariamente bíblica. Aliás, eu quero lembrar isso, que no judaísmo as coisas não são necessariamente bíblicas. No judaísmo as coisas são bíblicas Hum, e tradicionais. Né? Tem um preceito, inclusive, ou um ensinamento, que diz o seguinte: Minhag Israel Torahi. O costume de Israel é a Torá. Ou seja, os costumes que Israel agrega ao longo da sua história, para eles torna-se Torá. É, são os samaritanos que não aceitam a tradição, é isso? Exato, eles não aceitam a tradição oral e também não aceitam os profetas. Eles só têm 5 livros. Entendi. Eles não Só tem aceitam a Torá. só a Torá. A Torá, na verdade, que nós chamamos de Pentateuco Samaritano, né? Entendi. Hum. Agora também tem a ideia de um tzadik descer, de uma alma de um tzadik descer para te ajudar a esclarecer a Torá ou te dar um ensinamento, alguma coisa. É um negócio meio psicográfico aí, né? É. Esse tipo de noção é uma noção que, na verdade, não tem absolutamente nenhum respaldo bíblico e apenas, digamos, uma questão da tradição judaica ou dos costumes judaicos, que, na verdade, foram influenciados pelos povos em meio aos quais os judeus passaram a viver. É importante que se note que esses conceitos não são conceitos da Torá, não são conceitos das Escrituras, são conceitos, digamos, estranhos ao contexto bíblico. Né? Mas o judeu, isso eu estou perguntando, eu sou um goi, sou um Ben Noor, estou perguntando porque eu sou muito curioso e a gente sai do sistema e busca um outro sistema que falou assim, agora eu estou na verdade. Mas parece que eu estou vendo que tem muita mistura Não, sim. nesse sistema. Sim, E sim. se você não estudar como eu estou fazendo, eu vou acreditar no tudo que estão falando para mim. Porque são considerados, com todo respeito, realmente o povo do livro, os segredos estão na mão deles, então o que eles falam é verdade, pronto, acabou. E aí? Então, o grande problema é da pessoa levar essas questões tradicionais como se fossem algo factuais, né? Essas crenças tradicionais ou essas alusões ou metáforas como sendo coisa real. Esse é o problema. Dependendo da vertente que a pessoa esteja seguindo, a vertente judaica que a pessoa esteja seguindo,
é muito provável que essas pessoas vão tomar isso de forma literal, né? E aí causa um grande acidente, né? O erro. É o erro, que quando você toma, Faltou-lhe o conhecimento. quando você toma um midrash ao pé da letra, vai dar acidente, vai dar acidente, né? Então veja, só para notificação, achei importante aqui no texto que a Neshama Yeterá, ou seja, a alma adicional, ela sai, de acordo com a tradição, sai do corpo no momento em que a pessoa faz a Havdalah e, no caso, cheira os bessamim, né? Que são os aromas de Shabat, né? Só assim. E Ainda tem um símbolo com a mão diante das luzes, né? sim, sim, sim. Na Das saída, velas. na saída do Shabat, na Havdalah, é o momento em que essa alma deixaria o corpo, né? Mas a pessoa em si não sente essa alma, não? Há pessoas, digamos, porque assim, falando dessas questões de sentir, né, é importante que se entenda que o judaísmo, tal como ele é hoje, ele desenvolveu, repito, ele incorporou tradições estranhas ao contexto bíblico. Né? E, biblicamente falando, não existe absolutamente nada disso. Essa questão de sentir é algo muito, muito derivado das outras religiões. Agora eu fico pensando. As pessoas, na verdade, elas podem se emocionar, elas podem pensar estar sentindo algo diferente, mas isso é tudo fruto do ambiente que já foi preparado para isso, altamente carregado de emoções, e a pessoa ela simplesmente está aberta a isso. Quando ela está A aberta a isso, emoção, né? exato, receptiva a essas emoções, ela pensa de fato estar desfrutando disso. Então é algo que não me convém, não me compete julgar, claro. Mas é algo que tem a ver não com a razão, não com o racional, mas sim com o emocional. Né? Entendi. Eu te fiz essa pergunta ficou na minha cabeça, porque ela faz um paralelo, o povo que joga um pouquinho pro santo. Eu não sei se isso também tem alguma coisa a ver, se veio do judaísmo também. Joga um pouquinho pro santo aí, Vem, entendeu? vem, Santo. vem. Hã? Vem do próprio judaísmo. Vem do quê? Vem do próprio judaísmo. Que isso? Não, não pode. Não, mas é uma questão de adaptação, né? As religiões elas se influenciam, elas acabam se influenciando. A gente tem que entender que o judaísmo é uma religião. Quer Ela queira, vem do judaísmo ou o judaísmo assimilou essa ideia não, de alguém? ela vem do judaísmo. Agora, de onde o judaísmo Tirou isso? tirou isso, nós não sabemos, não temos uma noção. No bíblico não é, né? Então a questão não de jogar um pouco da bebida alcoólica para o santo e tal, mas a ideia da separação, por exemplo, do copo, né? O profeta Eliarro e essas questões todas. Hum, Então, isso de alguma forma se degenerou com o passar do tempo e permanece na mente, por exemplo, daqueles que têm alguma ligação com o judaísmo lá, digamos, em tempos antigos, e que esse costume começou a se moldar a outras religiões, e aí as pessoas fazem aquilo como se fosse uma oferenda, uma oferta para o santo, e na verdade evoca uma coisa muito antiga, uma reminiscência, uma memória muito antiga das pessoas que tiveram contato com o judaísmo ou que eram judeus, né? Que também praticavam essa ideia de deixar um copo para Eliarro, colocar vinho para Eliarro. Né? mas essa ideia de colocar um copo de vinho peliarro na época de peça não é uma devotação ao que você acabou de explicar a um santo? Não, na verdade, a ideia de santos existe em algumas vertentes judaicas. Os sadiquim são tratados como santos. Sim. Né? Na mesma proporção, lógico, não vou colocar que seja na mesma proporção que no catolicismo, mas a ideia do sadiquim, dependendo da vertente, tem a mesma ideia, tem a mesma noção, por exemplo, ou quase a mesma. Na Rabat, por exemplo, eles cultivam muito as ideias, digamos, o nome dos sadiquim, rezam, digamos, pelos seus méritos, pedindo a Deus por eles. Sempre tem um quadro de um grande rabino junto deles, né?
ou então Pera, então, deixa eu entender. ou carregam, digamos assim, lembranças desses rabinos, né? Como imagens, fotos na carteira, no bolso, tal. Isso é muito comum. Então, partindo desse princípio, se eu tenho uma imagem do Rebbe, da saudosa memória do Rebbe, que é bastante respeitado no Rabat, né? Eu peço em nome dele a Deus isso, é isso que você está falando? Ah, Peço que tradicionalmente eles pedem, digamos, pela memória dele, como se fosse uma espécie de intercessor, né? pelo mérito dele, Pelo mérito. Então mas não sei se assemelha ao cristianismo isso? sim, se assemelha. E como escapar disso? Ó, as pessoas podem escolher acreditar nisso ou não, né? Então acredito que cada um aí decide por Não, si mesmo. não, pode acreditar, Sim. tudo bem. O cristão tem um intercessor. Para Uhum. ele foi Jesus que morreu na cruz. Ele é intercedor, pede tudo em nome de Deus, no final, em nome de Jesus. É ele que dá o veredito, Jesus. Então, se eu peço o ré, né, abate lá, estou lá no abate, eu peço a Deus bênçãos, casamento, finanças, alguma coisa. Não falo em nome do Rebbe, mas falo pelos méritos do Rebbe. Se assemelha à mesma coisa ou tem alguma diferença? Aí quem tem que julgar são as pessoas, né? Eu Não, base, Torá, base. não, Torá não tem nada disso. Torá não tem nada disso. O negócio fica feio. Isso não tem nada de Torá. É fruto, na verdade, da convivência dos antigos, os judeus que na verdade deram origem ao movimento racídico, convivência deles com a Igreja Ortodoxa do leste europeu, né? Da Rússia, da Polônia. Assimilação. Assimilação, porque sabe que eles têm os seus santos, né? Têm os seus ícones, porque os ortodoxos, eles não, também, os cristãos ortodoxos, eles não adotam imagens de escultura, apenas ícones. E esses ícones são vitrais, são imagens, digamos, em duas dimensões do santo. Então tem muita coisa parecida aí, pelo que eu estou vendo. O racidismo ele acabou incorporando essas noções, né? Se bem que já existia também noções dessas ideias de Sadiquim, memória de Sadiquim, etc., e santos, antes mesmo da Rabbad, no judaísmo medieval. Coisa que foi combatida, inclusive, pelo Rambam, né, pelo Maimônides. Inclusive quando a gente fala em imagens, né, ou um santo, um justo, há uma pergunta muito forte que às vezes os cristãos tentam pegar a gente, na serpente que Moisés criou no deserto. Quem olhasse para a serpente, ela seria curada, né? Claro que o Ezequias vai destruir essa idolatria que começou a virar uma idolatria. E aí, qual era o sentido? Compreendeu aí? Eu Deixa eu ver se eu entendi direito. Você pode repetir, por favor, João? repeti. E quando a gente fala de ícone, fala de uma foto pelo mérito, outro tem um intercessor, pede o nome do santo, da Maria, de Jesus. Eu me lembro da passagem que Moisés fez uma serpente de bronze, né? E quem olhasse para a serpente seria curado. Sim. Essa ideia nós vemos também que o rei Ezequias quebrou porque virou uma idolatria. Ou seja, as pessoas estavam também já levando isso como se fosse o intercessor para algum pedido também, não é isso? Sim, sim. Na verdade, a, essa imagem que Moisés fez, se colocou sobre uma haste, é na verdade uma ideia, ou transmitia a ideia de que as pessoas deviam enxergar o seu pecado, enxergar a sua transgressão. Você sabe que a serpente ele é símbolo da transgressão. Perfeito. Não é uma coisa boa.
A serpente colocada na haste por Moisés não era algo bom. Entendi. Importante entender. Por quê? Me mostre um só verso na Torá, no Tanakh, onde serpente é algo positivo. Não tem nenhum momento. Não existe. Não Então, existe. comparar-se à serpente é comparar-se ao mal. Comparar-se à serpente é algo negativo. As pessoas, E a serpente foi feita, colocada sob a haste, justamente para mostrar ao povo onde estava a sua transgressão. E o que é a imagem da serpente? A imagem da serpente é a concupiscência, é o desejo desenfreado. Ou seja, olhar para ela, lembrar do seu desejo desenfreado em si Exatamente. e reconhecer desse mal. Reconhecer esse mal. Por que você acha que, por exemplo, eram as serpentes que estavam picando o povo no deserto? Porque essa ideia da serpente picando, no caso, era justamente a ideia por conta da transgressão, da murmuração do povo, como Entendi. você bem sabe. E eles desejavam o quê? Desejavam não mais comer o pão do deserto, mas sim desejavam, eles pegaram a raiva daquele pão, da providência divina, passaram a cobiçar outras coisas, passaram a reclamar, a murmurar, e esse murmúrio essa murmuração toda fez com que eles fossem picados pela serpente, ou seja, pelo seu próprio desejo. Quando a ideia é picar pela serpente e morrer, significa ser atraído pelo pecado, à transgressão e morrer por conta dele. Então Moisés foi instruído, olha, mostra para esse povo onde eles estão errados. Mostra para esse povo aonde eles estão pecando. Aí que está o grande problema. Cadê os mestres, os sábios para explicar essa situação? Porque nós temos só as traduções em português, atualizações com palavras modernas, e continua a mesma coisa e o povo continua entrando pelo mesmo erro, cometendo o mesmo erro. Aonde estão? Quem enviarei? Quem há de ir por nós, dizia o profeta. Isso é uma boa pergunta nesse momento que a gente está estudando o profeta Isaías, né? Muito bom, É, muito bom. Muito bom, interessante essa pergunta, esse questionamento. Aí entra N questões. Então isso não é, a serpente no deserto não é símbolo de algo positivo, não é símbolo de algo bom, não é símbolo de algo bom. As pessoas deviam elevar os seus olhos aos céus, que representa a Teshuvá, mas só que antes de elevar os seus olhos aos céus, ao alto, porque na verdade a serpente foi colocada numa haste e levantada no meio do povo, elas deviam, antes de mais nada, de ele enxergar os céus, deviam enxergar a serpente, que era justamente o seu pecado, a sua transgressão. é a mesma coisa quando a pessoa acho que lê o Salmo 121, sem respeitar as vírgulas, eles leem, até eu mesmo já li, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Então, ou seja, de onde me virá o socorro? Quando eu elevo meus olhos para o monte, de lá me virá o socorro. Mas só que tem um porém. Ali é uma pergunta: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí o Davi vai responder: o meu socorro não vem dos montes. Em outras palavras, vem dos céus, vem de Deus que criou os céus e a terra. Seria essa a ideia, né? As pessoas. Foi interessante você colocar esse salmo, porque a ideia de montes ali no salmo representa a ideia dos reinos humanos, representa a ideia dos governos humanos, representa. Quando ele pergunta de onde virá o meu socorro, como é que é? Eleva meus olhos para os montes. Ele está falando de. Esses montes estão falando de. Reinos humanos, governos humanos, sistema humano, a forma de pensar, de abordar as coisas conforme os seres humanos. Então o monte representa toda essa questão digamos, do físico, do tangível, do denso, daquilo que é daqui, da terra, deste mundo. Né? Tem nada a ver com montanha. Nada a ver Tem com uma montanha, tem uma montanha aqui atrás, aqui em casa, vou ficar olhando para ela, pedindo socorro para ela.
Não, tem nada a ver com isso. E essa ideia de levar os olhos aos montes representa justamente a tendência do homem, que é enxergar primeiramente o físico. Ele queria poupar, né? Ou seja, por isso que Israel é sempre alertado a nunca fazer aliança com os reinos da terra. Hum. Porque o socorro de Israel não está nos reinos da terra, nos montes, está realmente no eterno, que é o seu Deus, né? Essas uniões com a ONU que a gente tem por aí, essas ONGs, né? Eles são alertados a não E fazer aliança com eles, né? esses acertos, né, que existiam desde os tempos bíblicos, que Israel fez acertos com as nações, né? Lembra da advertência sobre não fazer aliança com as Lembro, nações, né? isso. Com Porque as práticas das nações. isso vai servir de laço para Israel. Então é exatamente isso. Esses são os montes. Esses são os montes. Esse Salmo 121 dos montes está referindo a essas nações que o povo fazia aliança. Exatamente. Montes Aí, representam aí, reino. aí, aí tu complica tudo, tu esbagaça tudo, porque o cara já olha para o monte. Uhum. O cara com talento em português ele já vê um monte na frente dele e não tem a noção que você está quebrando um código aqui, né? Quebrando um código. Aí, vou passar o resto da minha vida estudando. E então essa ideia dos montes, não é nos montes que estão o segredo do sucesso de Israel, ou da vitória de Israel, ou da elevação espiritual de Israel, mas sim no eterno, que está acima deles, acima dos reinos humanos, acima dos poderes humanos. E a serpente representa exatamente essa noção da densidade, do físico, do desejo, da concupiscência, da nossa tendência realmente para o mal imperar em nós. Antes de olhar então para cima, para o alto, eles deviam passar pelo seu pecado, pelo seu erro. Perfeito. E quando o lance da serpente, para ele reconhecer que é o símbolo do mal. Agora, falando em serpente, por que que eu nunca pesquisei sobre isso, mas não sei se tem algum paralelo também. A medicina ela usa o símbolo da serpente. Então, ela usa nós chamamos o caduceu de Hermes. Caduceu é a haste, e o caduceu de Hermes é aquelas serpentes enroladas, símbolo da farmácia também, da medicina. Uhum. Quase que são duas serpentes ali, geralmente, ou mesmo alguns símbolos são uma serpente apenas. Mas é importante entender também que a serpente representa, por outro lado, o desejo pelo conhecimento e a cura. Né? Porque ela teve também conhecimento, né? Sim, era, digamos, considerado o animal mais astuto. Né? E Verdade. essa astúcia representa exatamente a ideia da experiência, do conhecimento. Ou seja, é um tema muito amplo, claro, a gente poderia até colocar isso no contexto edênico, essa questão inclusive da serpente de bronze de Moisés, a questão dos símbolos adotados pelas ciências da medicina, da farmácia, que tem a ver mais com o conceito grego, o termo grego, do caduceu de Hermes, né? O mercúrio e também Esculápio, na verdade, da medicina, e a farmácia é Esculápio, que era uma divindade egípcia e depois foi adotada pelos gregos, tal. Enfim, tem muita coisa envolvida aí, mas no contexto bíblico, a serpente não é algo positivo. A serpente é algo negativo, é algo que precisa ser dominado. A serpente deve ser Perfeito. dominada. A serpente representa o desejo e a inclinação para o mal. E ela Entendi. precisa ser, digamos, devida. Ela não deve ser destruída, mas ela deve ser contida. Ela deve ser equilibrada, harmonizada. Você tem que dominar Você desse desejo. tem que dominar esse desejo. Porque esse desejo, quando fala serpente conversou com Eva, não ela conversou, é um desejo dentro da mente de Eva, não é isso? É um desejo que desperta, né? E esse desejo ele tem que ser contido. Não era um Ele é. animal Não, falante. não, não. O texto nunca pretendeu dizer isso. Olhando no contexto todo, você percebe essas marcas no texto que nos alertam que isso aqui não é um texto literal. Né? É uma metáfora, é um midrash que deve ser tomado como tal. Infelizmente, as pessoas tomam aquilo literal.
E aí dá esses grandes confrontos, né? E para quem está saindo do sistema, é um Ben Noah e quer fazer a conversão e seguir cegamente no que está escrito, ele vai cair no mesmo engano, não é isso? Ah, fatal, fatal, fatal. E é o que a Um gente mais engano. percebe. É um engano, porque na verdade ele vai sair da frigideira para cair no fogo, Geraldo. Ih, caramba. Entendeu? Pô, Da pô, já frigideira. ia fritar meu ovo ali no asfalto, agora, pô, já vou no fogo? É, né? Já vai direto pro fogo, né? Porque Caramba. sem o devido preparo e sem a devida instrução, quer dizer, isso aqui se torna um oceano que a pessoa não consegue nadar, né? A Torá, a tradição, Não, e os vidros? é realmente são coisas profundas demais. Não são coisas para ser tomadas, digamos, como a gente tomava nas religiões, entendeu? E os Midrash também foram escritos para os sábios, seus discípulos, né? O Midrash é uma linguagem cifrada, é uma cifra, na verdade. Da mesma forma como você que mexe com a questão de música, você sabe, por exemplo, que os músicos, há uma linguagem musical, e essa linguagem musical, Positivo. ela é colocada no papel na forma de cifras ou notas musicais, né? Ela é colocada Perfeito. na partitura. E essa partitura, ela tem que ser quebrada, tem que ser quebrado o código para virar som, virar música. Entendi. Você imagine Agora, um leigo, você imagine um leigo lendo uma partitura musical. O que vai acontecer? Não vai tirar música dali. não vai tirar nada. Não vai tirar nada. Não vai tirar nada. Hoje existe o Braille, né? Que se fala a língua, né? Mas vai também ter uma dificuldade muito grande, né? Não, Para ele, né? para quem não entende ali, o código, não quebrou o código, não vai fazer o menor sentido aquilo. Entendi. Agora, faltando alguns minutos, 6 minutos para encerrar, eu quero aproveitar a primeira pergunta sobre a alma de um tzadik que desce para comer contigo, com você, né? Que é um dia especial, é um midrash, você explicou que isso se assimilou a algumas coisas das nações. A outra pergunta, eu ouvi falar que a alma ela é o formato do meu corpo, ou seja, feia pra caramba, entendeu? Essa foi boa. A carcaça dessa alma já está esbagaçada e a fusilagem já está muito gasta. A fusilagem da minha alma já está gasta. Mas tudo bem, por aí deixa a fusilagem invisível vagando por aí. Mas no caso de um bebê, essa alma é um bebê? Existe alma criança, alma adolescente, alma adulta, alma terceira idade? Para que a gente possa entender, digamos, aceitar isso, a gente tem que entender, digamos, teria que entender a alma como sendo um conceito literal. Se eu entender a alma como um conceito literal, eu vou poder entender a alma como bebê, a alma como adolescente, né? A alma como adulto. Agora, isso é algo extremamente assim, fora, extra-Torá. Isso não tem nada a ver com o que está na Torá, não tem nada a ver com os santos profetas. Isso é simplesmente uma interpretação, uma extrapolação daquilo que a tradição ensina. A tradição oral judaica ensina apenas sobre Neshama e Yeterá. E isso tem que ser interpretado. Na verdade, é uma condição emocional que a pessoa adquire para preparar a pessoa para o Shabat, para ter mais prazer no Shabat. Não é algo literal. Então, se não é algo literal, como é que eu posso pretender entender a alma como o bebê, como o adolescente, como a criança e adulto? Isso não faz o menor sentido. Mas quando eu falo que hoje a minha alma, ela é o que eu sou, ou com 50 anos, Uhum. aí surge a dúvida. Pô, e como é que seria uma alma de Pois um bebê? é que não existe fonte natural sobre isso. É, Isso é uma especulação. Agora, mas aí um grande perigo, porque eu que estou chegando no judaísmo, Uhum. 5 anos estou no judaísmo, agora estudando com você, né? Eu que não entendo hebraico, estou começando, estou engateando agora, nós paramos em Bará aqui, na primeira pergunta, na segunda pergunta, né? Bereshit, Bará, nós saímos de Bereshit,
vamos para Bará, tu viu que eu já estou já uns meses aí estudando, nós estamos em Bará, criação. Agora, eu que não entendo, estou começando a entender agora, vou levar um certo tempo para entender. E o judeu que não entende também nada de hebraico, ele acredita de fato no que o sábio está falando e leva isso ao pé da letra. O problema está na literalidade, né? As pessoas têm que entender que isso não é algo para ser tomado literal. Há um caminho a seguir, que é um caminho de quebrar esse código, de entender isso no contexto, de perceber isso. Por exemplo, a, vou mostrar para você aqui de onde sai essa ideia da Neshama Yeterá. E vou selecionar aqui na tua tela para você ver aí, né? Isso deriva-se, o conceito de Neshama Yeterá deriva-se do Talmud, o tratado Beitzá. Tá? Então, o Talmud, no Perfeito. tratado Beitzá, Estou vendo aí. ele fala, no caso, uma discussão do Rabi Shimon ben Lakish. Shimon ben Lakish é ele que começou a investigar o sentido do verso lá de Shemot, do livro do Êxodo, capítulo 30, 31, né? Onde se diz: e no sétimo dia, no caso, descansou. Ok? Certo. Então, o que acontece? No sétimo dia descansou, tomou alento, no caso, a ideia é tomou alento, não descansou, desculpe. Vai na faixa. Esse termo vai na faixa representa a ideia de nefesh, alma. Então, Mas ele descansou, não, tá como tomou alento, tipo, deu uma respirada, por assim dizer, na né? respirada. Como a gente fala assim, vou ali dar uma paradinha, vou dar uma respirada, né? Então, Perfeito. a expressão, ela vem da raiz nefesh, e a ideia do vai na faixa representa então a ideia da saída desta alma, de acordo com o que o Rabi Shimon ben Lakish nos mostra. A saída dessa alma no final do Shabat, na Havdalah. Então, aí ele especula em cima disso. Veja, é uma especulação. É uma especulação, ou seja, não existe algo embasado, claro, explícito na Torá. Mas daí então cria-se a ideia de que a pessoa recebe uma alma extra e no Shabat ela entrega essa alma novamente. Né? Baseado nesse midrash aí, porque essa alma, ela respirou, saiu, dia do Então se Shabat. ela saiu, então é significado que ela estava antes, tinha entrado antes, né? Uhum. Então, ou seja, questões, digamos, que a gente deve entender dentro do seu contexto. Isso é um costume, um minhag, uma tradição judaica e que deve ser entendida, claro, no seu contexto e nunca, jamais de forma literal, né? E, Olha, sendo Midrash, a linguagem do Midrash é uma linguagem metafórica, é sempre bom entender isso. Midrash nunca pretendeu ser linguagem literal. porém o Midrash foi escrito para os judeus, né? Não para as nações, né? Por isso que as nações jamais vão entender o que é um Midrash, né? Alguns que estudam vão entender, né? Começa por aí, né? Começa por aí. Na verdade, tem que se analisar a forma, o estilo que os rabinos escreviam, que os sábios escreviam, a Lashon Hazal, a linguagem dos sábios. Lashon Hazal é uma forma codificada que os sábios escreviam. E quando eles escreviam para os alunos, não era para a massa, né? Eles escreviam basicamente para seus alunos, seus discípulos, né? Alunos queria virar no futuro um sábio que ia ter um grupo de ensinar para ensinar, não é isso? Sim, isso serve também, claro, as pessoas que estudam Talmud, por exemplo, entendem isso das mais variadas formas. Alguns ainda persistem e insistem, no caso, em tomar isso literal, daí dá acidente. Né? O Hassidismo, por exemplo, de forma geral, toma isso aqui como literal. Então é como se a pessoa recebesse uma outra alma mesmo. Olha, tá explicado. Fiquei no Bará, fiquei na criação essa aula de hoje, mas semana que vem a gente pega, mas essa também aula de segunda-feira, você pode postar tranquila aí para quem quiser ouvir, que para mim foi de grande importância, Ótimo. muito importante, porque
A gente recebe, como eu falei, meu ciclo sempre foi ciclo cristão. Eu era cristão, então eu era cantor, eu tenho um ciclo cristão que quando me encontra, às vezes não sabe nem onde eu tô. Mas aí, onde você está? O que você está fazendo? Está cantando aonde? Aí, você tá on... aí eu tenho que explicar, dar detalhe. Eu falei, não, não quero entrar nesse assunto, mas me pergunta e eu tenho que ter resposta. Para ter resposta, eu preciso de conhecimento. Como? Faltava-lhe, ou falta ainda ali, ainda me falta conhecimento. E é o que eu estou buscando aqui. E eu quero te agradecer por mais uma vez a sua disponibilidade de estar podendo esclarecer e não deixar eu mesmo, que saí de um engano, cair num outro engano. Isso para mim é mais importante. Quando eu pisar, eu saber aonde estou pisando. Quando eu ouvir, eu saber o que estou ouvindo e poder decifrar o que estão querendo dizer. Muito obrigado, João, mais uma vez pela sua disponibilidade aí, os seus agradecimentos, as suas considerações finais. A aula de hoje foi espetacular. Obrigado, Geraldo. É isso aí. Estamos mais uma vez, na verdade, hoje, de uma forma extraordinária, a gente vai estar postando esse vídeo da aula. Mas agradeço também por poder ter a oportunidade de esclarecer isso, porque muitas vezes acaba que há tantos temas para se falar que a gente acaba não vencendo a todos. Mas essa tua lembrança desse tema da alma adicional foi realmente bastante pontual, bastante interessante. Acho que tem muita gente que se pergunta isso. Então talvez esse vídeo aqui comece, seja, se não ajudar de todo, pode ser o começo para ajudar as pessoas a entenderem melhor isso, né? Ok? Porque às vezes a gente, na empolgação, vai na livraria, a CEF, que é a mais conhecida, e sai comprando um livro tal, e Ah, lê o não. que está escrito. Isso é um perigo. Porém, Isso é um o perigo. sábio não escreveu aquilo, foi seus discípulos. Aí, se tu segue o que o discípulo está escrevendo, ele está falando de Midrash e você vai acreditando ao pé da letra e vai ensinar outros errados. Isso é um perigo muito, muito sério e há que se ter noção do que se está lendo. Porque, em fim de contas, quem edita o livro, quem publica o livro, não tem essa responsabilidade, nem pode ter. Quem tem é quem compra esse livro, tem que entender que às vezes não é matéria para se estudar sozinho, para se aprender sozinho. Tem que buscar realmente orientação. Até por isso Né? que o próprio Talmud diz que não pode estudar ele sozinho, né? Não, exatamente, já se previne quanto a isso por conta dessas questões, né? Que não é uma obra para se estudar sozinho, ou vou lá, vou meter a cara, vou comprar Talmud, vou estudar. Não é bem assim que funciona. Né? É, Tá o certo? negócio é mais sério do que eu imaginava. É Beleza. mais sério mesmo. Vou dizer para você, muito sério. Judaísmo é a coisa séria. Estudar hebraico, tudo bem que estudar o inglês é importante, você se torna-se um cidadão do mundo. Há uma necessidade de você estudar, você conhecer, né, ler livros que às vezes lançaram lá e chega aqui depois de 3 anos, já está atrasado, o cara já está na segunda obra. Mas para quem está no caminho religioso, é importante se aprofundar, que queira, né? Sim, Que claro, queira, claro. que queira se aprofundar ou ficar aí, viajando na maionese, falando o que acha, o que pensa, o que ouviu fulano falar, mas não buscou a fonte. Isso aí. É isso que eu quero fazer, tem que Muito bem. buscar a fonte, entendeu? Muito obrigado mais uma vez aí, que o Obrigado, Geraldo. Criador te abençoe aí, te guarde aí, faça resplandecer o seu rosto, te dê shalom. Todos nós. Tudo bom. Obrigadão.